Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos estar conversando um pouco, né? Aprendendo um pouco sobre grupos farmacológicos. Essa aula faz parte do nosso programa de farmacologia. Então vamos nós, né? Eu trouxe aqui para a gente ver. Deixa eu tirar esse daqui sempre me atrapalha. Aqui embaixo. Eu trouxe para a gente ver hoje, né, sobre medicamentos que atuam nos aparelhos circulatórios. Então, hoje a gente vai se fixar apenas no aparelho circulatório. Estaremos fazendo outras aulas sobre esses tópicos: aparelho respiratório, gastrointestinal, até aqui hipoglicemiantes, que faz parte do conteúdo das nossas aulas. Então, hoje nossa aula vai ficar apenas com medicamentos que atuam no aparelho circulatório. Então vamos nós, né? Só para a gente relembrar, né? Eu sei que vocês já fizeram anatomia e a gente precisa apenas dar uma relembrada aqui em algumas coisas. Essa imagem aqui mostra pra gente, né? O coração, aqui o corpo, né? Se referindo aqui aos tecidos do corpo. E aqui em cima a parte pulmonar. Então, só para a gente relembrar, né, o sangue venoso, né, aquele sangue que ele precisa ser, né, tratado, ele precisa ser oxigenado. Então, ele vai para o coração, né? Então, todos os vasos que chegam no coração, a gente chama de veias. E todos que vão sair do coração, nós vamos chamar de artérias. Então, através dessas veias, esse sangue que ainda precisa ser oxigenado, ele está vindo dos tecidos do corpo, ele chega aqui no coração, né? Nesse átrio aqui direito. Daqui ele vem para o ventrículo, do ventrículo ele vai até o pulmão e aqui no pulmão ele sofre, né, um processo que a gente chama de hematose, que é aquela transformação dele do sangue venoso em sangue arterial. Então, esse sangue arterial ele vai retornar para o coração aqui no átrio esquerdo, vai passar pelo ventrículo, é só a gente seguir a seta, vai entrar aqui na aorta, ó, e daqui da aorta ele vai oxigenar todos os tecidos do nosso corpo. Então, só para a gente situar, né, para a gente começar a entender como é que funciona, relembrar, né, alguns já estão meio esquecidos, então a gente relembra isso. O que eu quero que a gente preste atenção? Que essa parte aqui dos ventrículos, né, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, eles vão ter uma importância muito grande, que é a força de contração. Eles precisam ter uma força de contração suficiente para bombear esse sangue do ventrículo até o pulmão, né, que é um percurso mais pertinho. Agora, a força dele tem que ser muito maior no ventrículo esquerdo, porque ele tem que levar esse sangue até todos os tecidos. Então, até todos os tecidos do corpo receberem aquele oxigênio, essa força daqui tem que ser uma força maior. Então, guardem isso, que mais à frente a gente vai relembrar aí da força do ventrículo, né? Então, só pra gente, né, finalizar essa primeira parte. Qualquer problema, qualquer deficiência, seja no ventrículo, né, seja no átrio, qualquer problema que vai ocorrer aqui, ele vai ser refletido tanto aqui na parte dos tecidos quanto nos pulmões. Então, se o indivíduo apresentar uma patologia no ventrículo direito, né, na recepção desse sangue, né, para ejetar esse sangue até o pulmão, se ele não tiver força suficiente para jogar esse sangue no pulmão, também a gente vai ter um comprometimento aí geral, porque aí esse sangue não vai ter uma oxigenação adequada, né? E aí a gente começa a ter todo aquele processo, né? Uma patologia vai puxando a outra e aí vai complicando aí o nosso caso. Bem, então vamos lá. Sistema cardiovascular, né? A gente vai lendo aqui e vai conversando. A função primária, do sistema cardiovascular é levar sangue para os tecidos
que nós já vimos, fornecendo o quê? Os nutrientes essenciais para o metabolismo da célula. Um deles é o oxigênio, ok? Então, o oxigênio ele é essencial, ele precisa chegar nas células do nosso organismo para poder elas manterem a atividade. Remove os produtos finais do metabolismo da célula, né? Então, esses produtos finais, os resíduos finais, eles vão também serem carreados através da circulação. Então, levando para o fígado, né? Levando para o rim, aquele sangue sendo filtrado, eliminando o resíduo. Isso tudo está ligado ao sistema cardiovascular. Então, vamos nós. O coração, então, ele atua como uma bomba. Isso a gente já sabe, né? Ele é uma bomba, né? Ele trabalha incansavelmente, desculpa. Então, ele trabalha ali constantemente, né? Os vasos que produzem o sangue para os tecidos são artérias, eu já falei. Então, os vasos que conduzem o sangue para os tecidos são as artérias. Então, ele sai do coração, é artéria. O que chega no coração são chamados, então, de veias. Além das artérias e das veias, a gente também tem os capilares, né? E esses capilares também precisam receber os nutrientes. Então, a força de contração do coração tem que ser uma força capaz de levar esses nutrientes às menores capilares, as veias, as artérias, arteríolas. Todos têm que receber, né, aquele oxigênio, todo tecido tem que receber o oxigênio que será enviado aí através do sangue, que depois que ele sai dos pulmões. Bem, o primeiro grupo, então, que nós vamos falar, ele é chamado de digitálicos, né? Esses digitálicos, então, são medicamentos que vão ser usados na insuficiência cardíaca congestiva. Por que a gente fala que é congestiva? Imagine um congestionamento. O que é um congestionamento? Eu tenho vários carros e eu tenho um carro para. Imagine aí na hora do rush, um carro quebra, um carro, acontece algum defeito mecânico na ponte. A gente vai ver que vai ocorrendo uma congestão, né? A gente vai chamar isso, no caso do carro, de congestionamento. Aqui, se ocorrer um êmbolo, se o coração ele perder essa força de contração, todo aquele sangue ele vai congestionando, né? A gente vai ter um congestionamento aí dessa atividade sanguínea. Então, essa insuficiência cardíaca congestiva é devido, né, esses medicamentos, eles precisam aumentar a força de contração. Então, se o coração vai perdendo a força na contração, ele vai causando um congestionamento em toda a circulação sanguínea. Que medicamentos são esses? A digoxina, o Cedilanide, né? Eu coloquei essa plantinha aqui para lembrar para vocês que esses digitálicos, eles são derivados dessa plantinha aqui, dedaleira. Então, a partir dela, né, o princípio ativo dela que vai formar, que vai compor aí a digoxina, principalmente os digitálicos, ok? O que esses digitálicos fazem, então? Ele vai aumentar o débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Vai ser a quantidade de sangue bombeado para uma artéria por minuto. Lembra do ventrículo que nós falamos lá atrás, no primeiro slide? O ventrículo esquerdo, ele precisa ter força suficiente para bombear o sangue em direção à aorta. E o que a gente chama de débito cardíaco? É essa força aí, né, que o sangue é bombeado através da aorta por minuto. Se eu tenho um aumento, né, desse débito cardíaco, vai melhorar aquela congestão, né, vai melhorar aquela insuficiência cardíaca congestiva do paciente. Redução da pressão venosa também, né, então os digitálicos vão atuar reduzindo a pressão venosa.
Redução do volume sanguíneo, né? A gente pensa em uma congestão, então que a gente começa a ter um aumento daquele volume sanguíneo, né? O sangue não está conseguindo chegar e vem outro e ele não vai, e aí a gente precisa, né, reduzir esse volume, e o digitálico faz isso. À medida que ele aumenta aí a força de contração do coração, ele vai reduzir aquele volume sanguíneo que fica ali. Redução do edema, né? Todo mundo lembra o que é edema? Que é o acúmulo de líquido nos tecidos, né? Que a gente chama de inchaço. É o acúmulo de líquido no tecido. E com isso vai melhorar também a diurese do paciente. Então a gente vai vendo que uma patologia puxa a outra. Se o coração não tem força para bombear o sangue, é pouco sangue que vai chegar lá no rim para ser filtrado. E com isso, pouca urina vai ser produzida, pouca diurese vai ser produzida. Então, uma patologia, ela vai desencadeando uma outra. As reações adversas dos digitálicos, principalmente arritmias, né? Doses muito elevadas podem causar uma arritmia por essa fibrilação ventricular, quer dizer, o ventrículo ele perde, né, aquele ritmo próprio dele devido a doses elevadas dos digitálicos. Distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômito, diarreia, distúrbios visuais, alucinações, agitação e convulsão. Por isso que é importante essas doses do digitálico serem bem acompanhadas, serem prescritas, serem revistas, né? Isso aqui não é medicamento para o paciente ficar tomando sem um controle adequado. Ele precisa de ter um controle daquela medicação. Bem, então digitálicos a gente terminou aqui. Então lembrando, recapitulando, os digitálicos eles vão aumentar a força de contração do coração. Esse coração, então, ele começa a bombear melhor o sangue, né? Ele acaba tendo mais forças para bombear aquele sangue. Vamos lá. O segundo grupo de medicamentos que atuam aí no sistema circulatório é o que a gente chama de catecolaminas. As catecolaminas, né, é um grupo de hormônios semelhantes, né, que são produzidos na adrenal. Por que a gente chama de adrenal? São as glândulas adrenais. Que glândulas são essas? Vocês devem ter visto também lá em anatomia, no sistema urinário. A glândula suprarrenal é aquela glândulazinha que fica acima dos rins. Ela que é responsável aí por essa produção. Então, essas catecolaminas elas são produzidas a partir desses hormônios. São empregados em pacientes com ICC. A gente já viu o que é ICC, insuficiência cardíaca congestiva, que não respondem aos digitálicos. Então, os pacientes com uma insuficiência cardíaca congestiva que não responde àqueles digitálicos que nós falamos no primeiro, eles precisam, né, de uma dose a mais, de um medicamento diferenciado. E aí pode entrar, o médico normalmente ele associa as catecolaminas. Então são diuréticos, também não responde a digitálico, não responde a diurético e vasodilatadores. Aqui, no caso, né, a gente vai encontrar na apresentação de ampolas, então é de uso venoso, de preferência vasos mais profundos, não aquelas veias periféricas que a gente funciona com gel, né? A preferência aí é de uma veia mais profunda, uma jugular, uma subclávia, né? Uma veia mais profunda que aí é feita como procedimento médico. As principais, então, nós temos aqui a norepinefrina, a epinefrina, dopamina e a dobutamina. Nós vamos ficar apenas com dopamina e dobutamina, tá? Que são medicamentos muito utilizados, principalmente em pacientes internados, né, na UTI, ok? Então, são para pacientes mais graves. No caso da dopamina, né, a gente está acompanhando aqui, as indicações: correção
correções do desequilíbrio hemodinâmico decorrente de choques, né, do choque de múltiplas etiologias. O que nós estamos dizendo aqui? Então, pacientes graves, né? Resumindo aqui, nós temos um paciente grave, um paciente com desequilíbrio hemodinâmico, um paciente instável, né? Decorrente de choque. Esse choque aqui pode ser um choque hipovolêmico, por exemplo, pode ser um choque séptico. O que é um choque hipovolêmico? Um paciente uma hemorragia, que apresenta uma hemorragia grave, né? Uma hemorragia intensa, devido à diminuição do volume sanguíneo no corpo dele, por causa da perda, ele pode fazer um quadro que a gente chama de choque. Então, um choque hipovolêmico, um choque devido a uma diminuição na volemia, quer dizer, no volume de sangue. Um choque séptico é o caso de um paciente com uma septicemia, por exemplo, né, com uma infecção generalizada no organismo. Ele pode desenvolver um choque séptico. E aí, as catecolaminas são utilizadas nesses casos também para paciente. Outros casos que nós temos os traumas, né, ou hemorragia, que eu já até falei aqui no caso do choque, né? Uma hemorragia, ela pode desencadear um choque hipovolêmico. As septicemias, que nós também já citamos, que pode desencadear um choque séptico, ok? Então, intoxicações por drogas, né? Quando a gente fala que drogas, a gente se refere até a próprios medicamentos, ok? Um pós-operatório, principalmente cardíaco, né? Um pós-operatório cardíaco. Aqueles pacientes que vão estar precisando de um atendimento dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, o que a gente observa nisso tudo aqui? Esse paciente aqui não é aquele paciente que está na enfermaria, que está no quarto. É um paciente que já está numa unidade de terapia intensiva, ok? Então, é muito importante a gente entender, né? A gente saber que a dopamina, né? Onde que ela é utilizada, em que casos que ela é utilizada. Então, isso é importante. E síndrome do baixo débito, né? A gente já viu que o débito cardíaco é a quantidade, né? A força de contração que o sangue entra na aorta, né? Principalmente, por minuto. E aí, quando tem baixo débito ali, né? A gente vai observar que vai acabar ocasionando outras patologias, principalmente uma ICC. Então, aqui, só para a gente conhecer, né, uma ampola, né, grande, uma ampola que a gente observa aqui, ó, com 10 ml. A apresentação dela é de uma ampola de 5 miligramas por ml. Então, significa, né, que cada ml vai ter 5 miligramas. Então, se eu tenho 10 ml, né, eu tenho 250 miligramas da medicação em cada ampola. A diluição, né, eu tenho aqui, são normalmente utilizadas 5 ampolas, então 5, em 200 ml de solução, que pode ser soro glicosado a 5%, soro fisiológico normal, né, 0,9%, ou um soro glicosado a 10%, ou um ringue. Ok? Isso daqui, então, normalmente a gente vai preparar essa medicação, ela corre em bomba infusora para poder a gente ter um controle maior dessa medicação. E aqui embaixo, né, ela pode ficar até 24 horas, né, da diluição, protegida da luz. Isso daqui, ó, significa que a medicação é fotossensível. Quer dizer que ela perde parte, né, do meio da função dela quando ela é exposta à luz. Isso, para começar, a gente já olha aqui na ampola. Toda ampola, né, todo medicamento que é assim, nessa ampola escura, significa que ele é fotossensível, ok? Então, a gente evita, né, expor aquele medicamento, né, à luz, para ele não perder a função dele. Muito bem. Então, isso daqui, normalmente, a gente vai preparar essa quantidade toda
e corre, né? O paciente fica 24 horas usando aquela medicação. A outra medicação que nós tínhamos falado é a dobutamina. Então, aquela é dopamina e essa aqui é a dobutamina. Então, utilizado para quê? Para aumentar também a contratilidade cardíaca no tratamento da insuficiência cardíaca aguda, resultante tanto de doença cardíaca orgânica como de procedimentos cirúrgicos cardíacos. Da mesma forma que a dopamina é uma medicação utilizada, né, na UTI, tá? Na unidade de terapia intensiva, porque esse paciente nosso aqui, que está usando isso aqui, é considerado um paciente grave, né? Então, se eu preciso aumentar a força de contração do coração dele, ou em um pós-operatório cirúrgico. Então, a gente já viu aí que são duas medicações bem importantes. A dobutamina, que é conhecida aí com o nome comercial de Dobutrex, então aqui tem a indicação dela, né, contraindicação, no caso de hipovolemia, né, a gente já viu, né, o que significa hipovolemia. É baixo volume sanguíneo, né, baixo hipo, e volemia é o volume de sangue circulante. Então, se a gente tem uma hipovolemia, tem um baixo volume de sangue circulante. Reações adversas, a gente tem algumas aqui, né? Taquicardia, dor anginosa, reação no local da infusão. Tá. Então, essa daqui, a diluição dela é com soro fisiológico, né? A diluição padrão, 230 ml e uma ampola apenas de dobutamina. Então, a gente vai dar um total aí, né, de 250 ml, 240, e aí a gente, isso daí é administrado, a dose, né, as gotas, no caso, os ml, tudo prescrito direitinho, tá? Então, medicações utilizadas em pacientes graves. O terceiro grupo, né, da nossa aula de hoje são os antiarrítmicos. O nome já diz, né, quando o indivíduo ele apresenta uma arritmia. Então, quando a gente fala em arritmia, né, a letrinha A no início de uma palavra significa negação. Então, arritmia significa que o coração ele está sem ritmo. O ritmo cardíaco, né, aquele movimento que a gente ouve, tan, 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 esse movimento aí, ele tem que ser mantido. Se ele começa a perder o ritmo, aí a gente faz um quadro, o paciente vai fazer um quadro de arritmia. Então, existem medicamentos que é contra isso, né, para colocar o coração no ritmo certo. Então, são utilizados com o objetivo de suprimir, de prevenir ou de reverter as arritmias cardíacas. Entretanto, muitos pacientes portadores de arritmia são sintomáticos e necessitam de tratamento específico. Às vezes, a gente pode desenvolver uma arritmia e não sentir, né? Você sente um desconforto e aquilo passa e passou, né? E aí a gente se torna assintomático, a gente não valoriza aquilo ali naquele momento. Mas, dependendo da constância daquele mal-estar, aí a gente começa a virar um sintomático, aí a gente já começa a procurar uma ajuda, né? Então, é aquele coração acelerado, que para, que anda, que volta, e que dá que você para e respira. Isso daí tem que ser visto, né? Para poder a gente tentar evitar o pior, né? Evitar um descontrole maior para aquele paciente. Então, daí a importância das queixas, né? A gente valorizar a queixa do paciente. Então, se o paciente falou que está sentindo, que sentiu, a gente anotar, a gente comunicar, porque isso daí faz parte do nosso trabalho. E o segundo item aqui, a arritmia cardíaca é uma doença que, se não tratada, ela leva à morte, leva a complicações coronárias e acidente vascular cerebral. Por isso a importância da gente, como eu falei, valorizar as queixas dos pacientes.
alguns medicamentos, né? O Ancoron, por exemplo, é um medicamento que é a amiodarona, Procamide. São medicamentos utilizados nas arritmias cardíacas. Então, antiarrítmico, medicamentos que vão controlar, né, o ritmo cardíaco. Seguindo, antihipertensivos. O nome já diz, né, a gente já conhece, são aqueles medicamentos que vão regular a pressão arterial do paciente. E nós temos vários aí conhecidos, o atenolol, o Capoten, Aldomet, Minipress, losartana, né, muito utilizado, que ele veio basicamente, né, como uma ajuda aqui para o captopril, né, porque os pacientes com uso contínuo de captopril, eles começam a apresentar queixas de pigarro, de tosse constante, né, isso aí é como um efeito colateral do captopril. Então entrou a losartana no lugar. Então são medicamentos utilizados para o controle da pressão arterial. Bem, alguns cuidados de enfermagem, eu não coloquei ainda alguns, né, como nos digitais, porque eu vou pedir para vocês como trabalho. Então depois eu vou mandar para vocês lá no aplicativo um trabalho que eu quero sobre os cuidados de enfermagem, né, com alguns medicamentos que eu vou colocar lá. Eu trouxe aqui dos antihipertensivos, até porque a gente já vem falando, né, sobre isso, quando a gente fala de sinais vitais, a gente sempre fala em alguns cuidados. Então, nos pacientes hipertensos, né, é importante o controle dos sinais vitais, incluindo pulso, né, respiração, pressão arterial, a orientação ao autocuidado. Isso daqui é importante, porque nós não estamos 24 horas vigiando o paciente. Então, é aquele paciente que, enquanto está no hospital, na unidade hospitalar, ele recebe o medicamento na hora, ele toma o remédio, a gente está ali verificando os sinais vitais dele diariamente. Então, é uma situação. Quando esse paciente nosso ele vai para casa, a gente precisa alertar, não deixe de tomar o remédio, escolhe um horário fixo para usar o remédio. Vamos tomar sempre depois do café ou sempre antes do café, para poder aquele paciente ir se acostumando com aquela nova, né, ideia. Às vezes é um paciente que nunca fez uso de medicamento e faz uma crise hipertensiva e a partir daí tem que usar o medicamento. Então, a importância do autocuidado, da dieta, da alimentação. Quando a gente fala em alimentação, né, o uso desregrado, descontrolado do sal, isso daqui é importante para o paciente. Monitorar complicações, né, isso principalmente quando o paciente ainda está sob o nosso comando, ou a gente orienta familiares. Que complicações que pode ter? Né, uma cefaleia, um edema, principalmente nos membros inferiores, nos pés. Então, a gente fica alerta a vômitos, né? São situações que podem sugerir uma complicação da pressão arterial ou um descontrole na pressão arterial daquele paciente. Monitorar peso, né? Isso daqui a gente já falou lá em cima, por causa da dieta, isso daqui é importante. E os cuidados hospitalares que a gente tem com o paciente lá na unidade, que é verificar os sinais vitais no horário, né, o medicamento, são aqueles cuidados básicos, né, observar edema, que nós já falamos lá em semiologia, né, a gente observar tudo no paciente e registrar. Não adianta eu observar e guardar para mim, não, eu vi tudo, eu sei tudo daquele paciente, mas você vai embora. Então, a anotação ela é importante. Vamos nós. O outro grupo aqui de medicamento é o que nós chamamos de vasodilatadores. O nome já diz, ele dilata os vasos sanguíneos. Então, a gente tem vasos dilatadores. São esses medicamentos que vão promover a dilatação dos vasos, aumenta o diâmetro do vaso e com isso faz o quê? Melhora o fluxo de sangue nesses vasos. Consequentemente, facilita o transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos, né? Principalmente. Então, para a atividade muscular, esses vasodilatadores são importantes, porque melhorando, né, a oxigenação dos tecidos,
melhora, né, a vida do paciente, melhora a força dele, né, o ânimo daquele paciente. Então, vamos nós, indicação, no caso de uma pressão elevada, né, e no caso da angina, que a gente vai falar ainda da angina lá na frente. Ele é utilizado também para alívio dos sintomas do ICC, né, insuficiência cardíaca congestiva. Então, medicamentos que ajudam, né, que melhoram esse quadro do paciente. Então, a gente tem aqui 2 apenas, mas existem vários, né? Nós temos vários medicamentos. O mercado ele tem bastante medicamentos. Eu coloquei 2 aqui, o minoxidil e a hidralazina, que também é utilizada em hipertensões moderada, grave, ou como terapia, né? Ou como coadjuvante. Às vezes o paciente usa mais de um remédio para hipertensão, porque acaba um complementando o outro, ok? Antianginósios, né? O nome já diz, é contra a angina. Mas o que é angina, né? Eu coloquei aqui embaixo só um conceitozinho. Angina é apenas a dor que o paciente relata decorrente de uma isquemia do miocárdio. O que é isquemia? Ausência de sangue, né? Uma diminuição do fluxo sanguíneo no tecido, no caso aqui, do músculo cardíaco. Então, geralmente, decorrente de coronariopatia. Então, ele já tem algum problema, né, circulatório, algum problema na válvula cardíaca, algum problema já pré-existente. E quando diminui o fluxo sanguíneo no músculo cardíaco, ele sente dor. Isso daí a gente chama de angina, ok? Angina, então, ela é a dor decorrente da isquemia do músculo cardíaco. Isquemia, que eu já falei, a diminuição do fluxo sanguíneo. Ela é caracterizada por uma dor torácica, causada por um suprimento insuficiente de sangue e de oxigênio para o coração. É aquilo que nós falamos já na parte de cima, ok? Então, alguns medicamentos aqui que vão tratar essa dor. Na realidade, melhora, né? Melhora o fluxo sanguíneo ali naquele músculo e aí melhora a dor causada, né, pela ausência, pela diminuição do fluxo sanguíneo. Então, a gente tem aqui, ó, nitroglicerina, que é o Tridil, Nitradisc, né? Aqui entre parênteses está o nome comercial. O Sustrate, conhecido, Monocordil. Então, são medicamentos utilizados, que às vezes até a gente conhece pessoas que usam, mas a gente não sabia por que usava, né? Agora a gente está vendo por que os pacientes usam esses medicamentos. E por hoje é só, tá? Até a próxima aula, e aí na próxima aula a gente já entra com outro grupo aí de medicamentos, tá bom? Um beijo e até a próxima.